Podem sentar, meus irmãos. Deus seja louvado por esse momento tão abençoado e louvor. Que bom poder louvar a Deus, irmãos. Que bom poder adorar ao Senhor. Que bom poder ter a liberdade de exaltar o seu nome. Que bom saber que apesar da gente, Ele habita no meio dos louvores. Graças a Deus por isso. Querido irmão, eu quero que você volte seus olhos para o livro de Atos. Desta feita, olha comigo capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu queria ler com os irmãos apenas o que está escrito no versículo 31. Atos capítulo 9, versículo 31. Nos diz a palavra: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aleluia. Vamos ler mais uma vez, igreja, todos juntos, versículo 31 do capítulo 9 do livro de Atos. Toda igreja, a igreja glória a Deus, amém. Fica com esse texto aberto, é ele que teremos como base nesta noite, é dele que estaremos extraindo verdades maravilhosas para a gente aqui. 3 verdades que estaremos extraindo desse versículo 31. Irmãos, o texto vai tratar sobre igreja. O texto que lemos aqui trata sobre aquilo que, de maneira muito concisa, verdadeira, reveladora, o livro de Atos nos mostra, porque nós temos no livro de Atos registros históricos de uma igreja, a qual nós chamamos de igreja primitiva. E é interessante como esse livro de Atos, ele traz informações acerca dessa igreja que tanto tem a nos ensinar. Eu penso, irmãos, que se nós não tivéssemos tais registros, seria furtado dos nossos corações a realidade da manifestação graciosa de Deus para com o seu povo, no cuidado, no trato, nas ordenanças aqui contidas neste livro. E nós aprendemos muito com este livro. Se não fosse o livro de Atos, nós estaríamos deduzindo das cartas paulinas a relação que Deus estabeleceu com a igreja. É fato que nas cartas nós conseguimos extrair, nós conseguimos entender e compreender a relação que Deus estabelece com o seu povo através das igrejas que receberam cartas que foram direcionadas de maneira pontual a cada uma delas. Mas o livro de Atos nos mostra essa beleza da história aqui registrada, não por acaso, não para que possa ser preenchido comentários acerca de uma igreja, mas sobretudo nós conseguimos compreender, entender e extrair aquilo que é essencialmente importante à igreja. E a proposta nossa aqui nesta noite é justamente olharmos para este capítulo 9, é olharmos para o versículo 31, que serve para a gente aqui como divisor de águas, irmãos. Se não vejamos, até o capítulo 9, a igreja era basicamente constituída por judeus. O que acontece aqui no capítulo 9? A conversão de Paulo. A partir do capítulo 10, nós percebemos que o leque da graça se estende aos gentios. Paulo foi um grande perseguidor do evangelho, do cristianismo. E Paulo foi alcançado por Cristo. E Paulo, por que me persegues? É a partir dessa experiência de Paulo, irmãos, que há um novo rumo à igreja. Na perspectiva missiológica,
Os gentios começam a ser alcançados pelo Evangelho, e esse capítulo 9, estrategicamente aqui, cirurgicamente, é um divisor de águas, como dizíamos, porque a partir do capítulo 10, nós percebemos a expansão, as tendas sendo alargadas acerca do cristianismo. Daí a importância do livro de Atos, irmãos. Eu estava lendo um comentarista chamado William Barclay, e William Barclay fala uma coisa muito interessante. Ele diz que há duas formas, duas maneiras de estudarmos ou de escrevermos acerca da história. Ele diz: existe o historiador, que é um analista, na qual ele tenta seguir o curso dos atos, semana após semana e dia após dia. Esta é uma perspectiva histórica analista. Mas também existe a perspectiva do escritor, dizia William Barclay. Ou seja, com a perspectiva do escritor, ele abre uma série de janelas e nos dá vívidas visões dos grandes momentos e de grandes personalidades do período em que ele conta a história, meus irmãos. William Barclay diz o seguinte: Atos, essa ideia de abrir janelas para que possamos viver de maneira muito vívida, operosa, as manifestações de Deus em momentos pontuais da igreja, e há também revelações aqui de personalidades, de pessoas que foram levantadas por Deus nesse processo de expansão do Evangelho. Paulo é um deles, irmãos, e nós iremos encontrar nas páginas deste livro de Atos, por exemplo, as suas viagens missiológicas ou viagens missionárias. Esse livro de Atos vem aos nossos olhos para que possamos ter a compreensão de que Deus usa pessoas como nós, pessoas finitas, pessoas pecadoras, pessoas limitadas. O livro está para que possamos compreender, irmãos, que assim como Deus agiu soberanamente, poderosamente, de maneira estratégica, livre, absoluta, usando quem lhe apraz, é o mesmo Deus que continua levantando, equipando, abençoando, usando, enviando pessoas como nós, para que o seu evangelho possa se expandir, para que o cristianismo continue a ser divulgado e pregado para a glória do seu próprio nome. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. William Barclay vai dizer que ele considera o livro de Atos como um dos mais importantes do Novo Testamento. Por sua vez, Calvino chama esse livro, o chamou de o grande tesouro da igreja. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz que esse livro de Atos é o mais lírico de todos os outros livros do Novo Testamento. Por que lhes digo isso hoje à noite? Para lhe dizer a importância de estudar o livro de Atos. Mas presta atenção, eu não posso cair num problema e num pecado de olhar para a igreja primitiva como uma igreja irreparável, como uma igreja perfeita. Pessoas imperfeitas jamais irão constituir igrejas perfeitas. Nós somos imperfeitos. A igreja primitiva era constituída de pessoas imperfeitas. Mas é interessante notarmos, irmãos, que o livro de Atos não coloca no centro do palco os apóstolos e nem a igreja. No livro de Atos, como todos os livros, o centro de todas as coisas é Jesus, irmãos. O centro desse livro é Jesus. Eu preciso olhar para esse livro usando a perspectiva de Cristo. Eu preciso olhar para esse livro entendendo que a graça de Cristo é o poder de Cristo que transforma vidas. Isso não vem dos homens, mas de Deus. Não vem da terra, mas vem dos céus. Não vem do dentro, mas vem de cima. É o Senhor. O tema central de Atos é Cristo. Mas agora um Cristo
ressurreto, um Cristo vivo, um Cristo poderoso, um Cristo que desafia os seus seguidores, dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, com a incomparável história da ressurreição de Cristo. Esse Evangelho que muda, que transforma, que restaura e que nos apresenta uma igreja falha, limitada, mas que recebeu poder, que veio do alto. Quando o texto de Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não é nada sobre nós, é tudo sobre aquele que dá poder, que equipa a igreja, que abençoa a igreja, que usa a igreja para que o Evangelho seja anunciado, para que a glória seja creditada àquele que é digno de honra e de glória pelos séculos dos séculos. Aleluia, amém. Glória a Deus. Em síntese, irmãos, o livro de Atos nos leva, melhor dizendo, a entendermos que é possível caminhar de maneira saudável como igreja, mesmo diante das nossas limitações e das nossas finitudes. Quais seriam as marcas de uma igreja saudável, meus irmãos? Eu penso que uma das grandes crises hoje, e nós conversamos isso vez por outra com algumas pessoas, é encontrar a igreja certa. Eu não sei se você já entrou nessa crise. Qual é a igreja certa? Eu não sei se você que me escuta hoje à noite já passou por essa crise. Será que a igreja que eu estou é a igreja certa? Não sei se você já passou por isso. Mas é fato, irmãos, que por vezes nós encontramos as pessoas questionando qual é a igreja certa. Eu estava lendo um artigo, irmãos, produzido pela Ultimato, promovida por alguns teólogos, tratando sobre um grupo que vem na contramão da igreja. Um grupo chamado de desigrejados, que hoje, pasmem, chegam a 10 milhões de desigrejados, de pessoas que afirmam que não precisam mais da igreja. E em todo o mundo a quantidade dos sem igreja cresce, principalmente, olha aqui para mim, querido, em países secularizados. Pode fazer o levantamento aí. Principalmente quando a secularização começa a invadir a igreja. Um dos teólogos que escreve lá, traz um parecer, melhor dizendo, que acrescido a esse artigo da Ultimato, é John Stott. E John Stott usa uma palavra que me chamou a atenção. Ele diz: olha, os desigrejados podem ser conceituados como uma anomalia, a palavra. Isso é anomalia a palavra. O curso natural, à luz das Escrituras, é a igreja, é o ajuntamento. Apesar de sermos imperfeitos, apesar de sermos falhos, apesar de nós encontramos pessoas finitas, falhas, pecadoras, nós continuaremos a pecar, a tropeçar. O cair é do homem, levantar é de Deus, a suficiência é de Deus, mas nós entendemos que esse lugar não é o lugar perfeito, mas é o melhor lugar do mundo, porque Deus se faz presente no meio do seu povo. Aleluia. John Stott diz: olha, isso é uma anomalia. Reverendo Augustus, por sua vez, escrevendo lá no Ultimato, ele vai dizer o seguinte: que eu não tenho ilusões, dizia Augustus, quanto ao estado atual da igreja. Diz ele, ela é uma igreja imperfeita, fato, e continuará sendo enquanto eu for membro dela. Diz mais Augustus: a teologia reformada não deixa dúvidas quanto ao estado de que, irmãos, pecaminosidade do homem, de corrupção, de falibilidade, de imperfeição, de miséria da igreja que milita aqui na terra. Para quê? Para a revelação de quem somos nós. Somos pecadores, somos falíveis, somos miseráveis pecadores, para que tudo isso possa realçar quem Deus é. Deus é misericordioso, Deus é quem sustenta a igreja, Deus que é o dono da igreja, Deus é que prover os meios para que a igreja possa proclamar o Evangelho. Deus é que é o centro da igreja, e se nós estamos aqui há mais de 2000 anos, é porque Cristo tem sido fiel à igreja. Aleluia. Somos imperfeitos, iremos procurar sempre modelos de igrejas,
Mas eu quero dizer para você que o melhor modelo de igreja está descrito na própria Escritura, que revela quem somos. Somos falhos, mas servimos a um Deus que é perfeito, aleluia. A Fiel, alguns anos atrás, irmãos, ela promoveu um curso que foi dividido em 4 módulos. E qual era o tema desse curso, irmãos? O tema do curso era as 9 marcas bíblicas de uma igreja saudável. O que é que eles trataram nesse curso? Trataram sobre pregação expositiva, trataram sobre teologia bíblica, trataram sobre a ideia de conversão, de evangelho, discipulado e crescimento. Eles trataram também, irmãos, sobre membresia, trataram sobre evangelização, trataram sobre liderança bíblica e trataram sobre disciplina bíblica. Claro, irmãos, a proposta do módulo foi como uma igreja saudável deve caminhar. E é claro, eles não esgotaram o assunto, e eles entendem à luz das Escrituras que é possível, apesar da gente caminharmos de forma saudável. Eu estou aqui hoje à noite para trazer para a gente algumas marcas, olhando para a Escritura, irmãos, entendendo e louvando a Deus por esse módulo que foi apresentado pela Fiel, todos baseados na própria Escritura. Mas eu estou aqui hoje à noite, querido, para que você olhe para o texto que nós lemos, porque nesse texto nós iremos encontrar 3 marcas de uma igreja saudável. Repito, não de uma igreja perfeita, não de uma igreja que precisa de reparos constantemente, não de uma igreja que precisa ser exortada constantemente, não de uma igreja que precisa ser consolada constantemente, porque por vezes nós somos às vezes os crentes fortes, animados, operosos, outros dias estamos desanimados, abatidos, trôpegos. Quem nos anima, quem nos fortalece, quem nos renova, quem guia o nosso viver? Cristo. Olha aqui para mim, que jamais irá abandonar a sua igreja, aleluia, jamais. Pode ser que você olhe ao lado dos bancos desta igreja e você sinta a falta de alguns que já abandonaram o barco. Mas eu quero dizer que Cristo, Ele está num barco e jamais sairá. Eu quero lhe dizer que Cristo continuará guiando o seu povo em triunfo, porque Ele é fiel às suas promessas. Eis que estarei convosco todos os dias. Alguns dias, irmãos, todos. Alguns momentos pontuais, todos. Alguns momentos em que a igreja, quem sabe, não está sendo perseguida, na perseguição, todos. Alguns momentos em que nós estamos em crises, que nós passamos por crises. Quantos que já passaram por crises? Não sei se eu devo ir para a igreja, não sei se eu continuo, não sei se eu caminho, não sei se eu desisto, dá vontade de jogar tudo para cima. Quem nunca passou por uma crise? Elias, profeta Elias, teve uma crise absurda. Estou falando de um profeta que se esconde na caverna, que se sente inferiorizado, que se sente pequeno, que se sente tão frágil. E Deus vai lá e fala com ele, Deus vai lá e transforma o coração dele, Deus vai lá e vai ao âmago da sua alma, e Deus vai no recôndito dos seus pensamentos. Deus é aquele que não desiste dos seus filhos, Deus é aquele que sustém a igreja com mãos fortes. Deus seja bendito para sempre. Lemos aqui como leitura alternada, Salmo 125. Ó Deus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Eu preciso confiar no Senhor. Eu queria de maneira muito pontual para a gente aqui tratar sobre 3 verdades, que o versículo 31 do capítulo 9 nos apresenta como marcas de uma igreja saudável. A primeira delas, irmãos, está aí na parte A do versículo 31. E lhes digo, a igreja saudável é a igreja que promove paz. Olha para a parte A do versículo 31, está escrito: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. A primeira verdade que eu quero que você entenda aqui, querido, que uma igreja saudável é uma igreja promotora da paz. É interessante porque nós precisamos entender que essa palavra está escrita dentro de um contexto. Qual é o contexto? Volto a refrescar sua memória. Conversão de Paulo. Há quem defenda aqui
fazendo uma análise hermenêutica do texto, e que essa paz que a igreja estava vivendo ali na Judéia, na Galiléia e da Samaria, era fruto da conversão de Paulo. Paulo era um grande perseguidor da igreja. A conversão de Paulo trouxe um refrigério para a igreja. Há quem defende essa tese, a conversão de Paulo traz esse refrigério à igreja. Eis a razão pela qual, que nesse texto, que é um divisor de águas, capítulo 9, pós-conversão de Paulo, Paulo prega em Damasco, Saulo sai em Jerusalém, em Tarso, pregando o evangelho como pregador. Aquele que agora aquele que perseguia agora aquele que era um perseguidor, agora era um perseguido por amor ao evangelho. E a pregação de Saulo trouxe transtornos aos perseguidores do evangelho. Há quem coloque na conta dessa paz a conversão de Saulo em Paulo, pregador do evangelho. Mas, irmãos, pensem comigo, se eu digo para vocês, e nós começamos essa palavra dizendo que a igreja é constituída de pessoas imperfeitas, elas são encontradas ali na Judéia, na Galiléia e na Samaria, em Samaria. Pessoas limitadas, pessoas que entravam em conflitos, regiões que apresentavam conflitos existenciais, relacionamentos conturbados também, mas o texto diz que eles viviam em paz. Qual é a razão disso, irmãos? É interessante que ele usa o termo aqui igreja, na forma singular. Eu não sei se você já percebeu isso. Ele não diz as igrejas, olha para o texto é autoexplicativo. As igrejas, na verdade, tinham paz. Mas me chama a atenção que ele fala sobre 3 regiões, sobre 3 igrejas, usando a igreja num singular, tratando de igrejas em regiões diferentes. O que é que o texto quer nos ensinar aqui, queridos? Lucas destaca aqui o corpo de Cristo, como algo que abrange, que é abrangente e total. A ideia aqui é a igreja, o corpo, que vive em paz, apesar dos pesares, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas dificuldades. A paz, para nós que somos igreja, é uma pessoa, irmãos. A paz é Cristo. Apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das nossas diferenças, eu posso dizer aqui na igreja do Farol, que esta igreja caminha em paz, porque o príncipe da paz é o Senhor desta igreja. Aleluia. Afirmar nesta noite que a igreja caminhava em paz é afirmar, como está escrito no texto, na verdade, a igreja tinha paz. A primeira verdade disso aqui é que o texto, a igreja está aqui no singular, apontando para o corpo de Cristo. Quem promove a paz é Cristo, que é uma paz diferente da paz do mundo, é uma paz que não é circunstancial, sazonal. É a paz que Deus promove. Todos os santos de todos os lugares, que é promovida pela presença de Cristo, através da testificação do Espírito Santo. Se você olhar, ele usa em seguida, depois da igreja, a palavra na verdade. Na verdade aqui, irmãos, é uma expressão conclusiva. A igreja, pode ser traduzida, a igreja, portanto, vive em paz. Isso traz uma constatação. Aqui não há uma exploração de ideias, há uma constatação. Se a igreja vive em paz, se a igreja tem um Cristo da paz, se a igreja tem a presença daquele que traz paz, apesar dos pesares. O que eu quero lhe dizer nesta noite, querido, que apesar das lutas que você tem, apesar das adversidades, apesar de olhar para a minha igreja e perceber, ela é imperfeita, eu sou imperfeito, eu posso dizer nesta noite, se Cristo, que é o doador da paz, está conosco, nós caminhamos em triunfo, porque em Cristo, que é o príncipe da paz, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Interessante que ele usa o verbo ter, tinha, para trazer o que para a gente? Para nos mostrar aqui uma ideia de posse espiritual. Ter aqui, olha para o texto, a igreja no singular, na verdade, uma constatação, uma ideia conclusiva, tinha paz. Se você olhar, queridos, uma das grandes lutas do ser humano é a busca por paz. Eu já vi algumas pessoas falando, eu vou para a igreja para ter paz. Eu quero
dizer para você que você não vem para a igreja para ter paz. Você está na igreja porque você tem a paz. Nós estamos aqui porque a paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. Nós louvamos a Deus apesar das guerras, apesar dos tumultos, apesar das pandemias, apesar de tudo, porque o Cristo da paz habita em nossos corações. Seja bendito o nome do Senhor. A primeira coisa, queridos, que uma igreja saudável é uma igreja que além de ter paz, é uma igreja que promove a paz. Por quê, queridos? Por alguns textos que nós encontramos. Por exemplo, há um texto messiânico, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, está escrito: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Olha, querido, entenda teologicamente, há uma linha teológica que me chama a atenção, é que essa paz não sofre solução de continuidade. A chegada de Cristo como Senhor da igreja não permite que nada venha abalar a nossa paz. A sua paz, querido, não está condicionada às guerras. A sua paz, querido, não está condicionada às enfermidades. A nossa paz não está condicionada a um câncer. A nossa paz não está condicionada a uma doença terminal. Não, a nossa paz é Cristo, e nada pode alterar ou roubar a nossa paz. Por isso que ele disse aos discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Nós temos paz porque Cristo é o príncipe da paz. Aleluia. Uma igreja saudável é uma igreja que promove Cristo, promove a paz. É interessante, irmãos, há um texto muito interessante, desculpa a redundância, lá de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, quando Paulo diz: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, eu sou um promotor da paz, eu sou um promotor de Jesus. Foi por isso que Paulo disse: vivo não mais eu, Paulo disse, é Cristo, é a paz que vive em mim. É Cristo que domina o coração da igreja. A primeira verdade, olhando para o versículo 31 do capítulo 9, é que a igreja é uma promotora da paz. Qual é a primeira marca de uma igreja saudável? É uma igreja que promove a paz. Mas não só isso. Há uma segunda verdade no texto que eu chamo a sua atenção. É que a segunda marca de uma igreja saudável é uma igreja que é edificada no temor do Senhor. Olha para a parte B do versículo 31, além de promover a paz, além de ter paz e promover paz, porque Cristo é a nossa paz, esta igreja é saudável quando ela é edificada no temor do Senhor. Olha para a parte B: edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Eu gosto muito da expressão edificando-se. A ideia aqui no original é justamente edificar uma casa. O que Lucas quer nos ensinar aqui, irmãos, é que nós precisamos entender que quem vive em paz tem a sua casa construída de maneira sólida, bem edificada. Nós lemos no início desse culto o texto de Atos capítulo 2. Percebam, a igreja, Deus acrescentava o número dos salvos, porque era uma igreja perseverante na oração, mas também na comunhão, mas também na doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que é bem edificada, é uma igreja que é bem ensinada, é uma igreja que é visitada pela palavra, é uma igreja que estuda a palavra. Diz a palavra aqui, o texto que lemos como base, é que esta igreja ali espalhada na Judéia, na Galiléia, em Samaria, eles estavam sendo edificados, fundamentados, fortalecidos na palavra. Olha aqui para mim, querido, não existe igreja forte sem a palavra, sem a exposição da palavra, sem a pregação da palavra, sem o alimento sólido. Eis a razão pela qual nós entendemos que
que a suficiência da Escritura é que fortalece as nossas vidas. Seja bendito o nome do Senhor. Eles eram edificados na palavra, eles cresciam na palavra. E percebam, quem é edificado não fica inerte, mas caminha. O texto vai dizer o seguinte, ele usa aqui outro verbo aqui, caminhando, caminhar, para definir esse ato de alguém que está em construção constante, para nos mostrar que essa igreja está sendo tratada por Deus, para nos dizer que essa igreja está sendo polida pelo Senhor, que as arestas estão sendo produzidas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, que vai mortificando os pecados da igreja, que vai afastando da igreja aquilo que não lhe agrada. Uma igreja que confessa, que abandona, que reconhece e abandona, precisa caminhar nessa ambiência de comunhão, assim como acontecia na igreja, lá registrado em Atos capítulo 2, desta mesma igreja primitiva. Eles tinham comunhão uns com os outros, eles estavam de casa em casa, fazendo o que, queridos? Pregando, edificando, ensinando, abençoando, fortalecendo. Eles caminhavam no temor do Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Igreja saudável é uma igreja que é edificada no temor do Senhor. Eu estava pensando, quando estava estudando esse texto, irmãos, sobre o nosso papel nesse processo de promover essa edificação. Nós trabalhamos aqui na igreja com pequenos grupos. E pode ser que você que esteja aqui hoje à noite, você nunca foi para uma reunião de um pequeno grupo. A importância disso. Ser instrumento de Deus na edificação das pessoas. De conduzir pessoas a grupos pequenos, no estudo da palavra. Esse processo de caminhar. De ter o interesse de ensinar, de aprender, de ter essas reciprocidades. E aí eu chamo a sua atenção, porque ontem eu estava aqui com o grupo do Acampege e nós tratamos sobre um tema muito importante para a equipe. Eu tratei sobre os mandamentos recíprocos apresentados nas Escrituras de maneira positiva. Edificar e ser edificado é viver na prática, irmãos, nesse temor de entender que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, fazendo o quê? Amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, tende igual cuidado uns pelos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Essa é a ordem de edificação, esse é o caminho que nós precisamos. Isso é ser igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que caminha em edificação, em experiências com a palavra de Deus. Esta igreja serve para a gente como base, porque era uma igreja que estava caminhando segundo a vontade e a palavra do Deus que fala e que se relaciona conosco para a glória do seu próprio nome, aleluia. Agora preste atenção que o texto vai dizer: esse caminhar e esse edificar não deve ser feito de qualquer forma. Olha para o texto, o final da parte B vai dizer: eles faziam isso no temor do Senhor. O que é que esse texto quer dizer, dizendo para a gente no temor do Senhor? É que os valores que definiam aquela igreja eram determinados pelo modo como eles se relacionavam com Deus. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso para você, querido. Às vezes nós estamos no templo, na igreja, mas nosso desejo é não estar na igreja. Às vezes estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nosso pensamento está longe. Às vezes eu venho ao templo, eu estou na igreja, mas o meu coração não está aqui. Essa igreja era saudável porque essa igreja era edificada e caminhava no temor. Ou seja, era uma igreja que tinha relacionamento com Deus. Era uma igreja que temia a Deus, porque a própria palavra, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio, a base, a sedimentação de toda sabedoria. Ou seja, não há estudo fiel a Deus das Escrituras se eu não tiver temor a Deus, se eu não entender que quando eu abro a Bíblia,
Deus está falando comigo, Deus está se relacionando comigo, Deus está falando aqui e agora, a Bíblia está sendo exposta, Deus está tratando o nosso coração. Seja bendito o nome do Senhor. Temor, querido, é atitude da alma, do coração, temor. Eu dizia na sala do batismo hoje, às vezes nós nos acostumamos com as coisas religiosas, já abrimos no automático. Vivemos numa sociedade tecnológica, irmãos. Tudo é no automático, apertou, faz tudo. Tem até dispositivos que você fala, o som liga sozinho. Não vou dizer o nome para fazer propaganda, tá, gente? Liga sozinho. Eu fui numa casa um tempo atrás, ficar hospedado com a minha família e era tudo digital, irmãos, a casa. Eu cheguei, pastor, quer dormir? Vocês querem dormir aqui com a cortina ou sem cortina? Melhor, cortina, tudo escurinho, na bênção. Desce a cortina, putz, misericórdia, Senhor. Apocalipse. Você quer isso? É tudo falando. Nós vivemos no mundo tecnológico. As pessoas querem para ontem. E o grande desafio hoje é promover uma cultura em que nós investimos tempo com a palavra. Tem muita gente procurando culto pelo misticismo, pelo barulho, pelas manifestações. Não, eu estou aqui porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui porque eu quero ouvir a voz de Deus. Nada é mais importante do que a voz de Deus. Sabe por que essa igreja é saudável? Porque ouvir a voz de Deus. Sabe qual é a diferença? Que você pega alguém que ouve a voz de Deus com alguém que só estabelece seu cristianismo com experiências. Na hora da crise essa pessoa foge, porque não tem base. Essa igreja caminhava e era edificada no temor. Isso é disposição da alma. Isso é relacionamento com Deus. É o mal do nosso século, a impaciência. Certa vez fui pregar em um evento aqui na cidade, irmãos. Claro que não vou dizer o nome. E tinha tudo no culto. O culto durou quase que 3 horas. Canta e vai, e apresenta e reapresenta, e vai de novo, vai para frente, vai para trás, vai do lado, por todo lado, para a direita, para a esquerda, por todo lado, tinha tudo. E o dirigente me chamou assim no canto, preocupado já com a hora. Agora ele se preocupou, porque tem a palavra, né, irmãos? Assim, pastor, é o seguinte, o senhor só tem 10 minutos para pregar agora, porque o tempo passou que a gente nem viu. Eu disse, meu irmão, vou ver o que eu posso fazer aqui. E me esforcei lá de tal forma que, não sei nem se, claro que eu passei os 10 minutos, é claro, né, irmãos? Passei um pouquinho. Vocês percebem, os valores estão invertidos, as pessoas se reúnem para quê? Sabe por que essa igreja era saudável? Sabe por quê? Porque era uma igreja que caminhava e edificava no temor do Senhor. Nada era mais importante do que ouvir a voz do Senhor. Eu quero lhe dizer isso hoje à noite. Queremos ser uma igreja saudável, precisamos investir tempo ouvindo a voz do Senhor Deus. Qual é o exemplo para a gente? A história nos mostra. Houve um movimento chamado movimento puritano. Aqui não vou entrar nas nuances, nos méritos. Mas esse movimento puritano no século XVII tinha uma coisa que me chama a atenção. Que os cultos, eles duravam, como esse culto aí, 3 a 4 horas. Com detalhe, gente, os sermões eram ministrados em torno de 2 horas e 2 horas e meia de palavra. Já pensou você nessa igreja? 2 horas e meia de palavra, explicando ponto a ponto, detalhes a detalhes no texto. Aí sabe, alguém pode pensar, pastor, quando eles terminavam o culto, ninguém aguentava mais palavra. Não, é que a família voltava para casa, e o pai, ou o líder da família, reunia os seus familiares, e cada membro da família deveria relatar em que ponto do sermão você compreendeu, entendeu e que Deus falou contigo. Ninguém fazia outra coisa no domingo que não fosse entender o que Deus queria ensinar à igreja. Você sabe que a família voltar para casa, não ligar o Fantástico, não ligar o Esporte ou o Fantástico Espetacular, será como é o negócio lá da Record, não ligar futebol, não ligar outra coisa, porque o coração ardia em aprender mais no temor do Senhor Deus acerca da palavra. Qual é o fruto disso, gente? Um grande avivamento promovido pela palavra no século XVII. Homens que viviam de forma piedosa e sincera o Evangelho.
queremos uma igreja saudável, precisamos estudar a palavra. Diz a palavra que nos últimos tempos muitos sentirão agonia em ouvir a palavra. Jesus está voltando, gente. Muitos não terão paciência em ouvir a palavra. Muitos irão procurar subterfúgios para lotarem as igrejas. Irão procurar momentos recreativos, convidativos para que possam lotar a igreja. Mas glória a Deus que Deus tem ministrado a um grupo que é fiel à palavra, porque é a palavra que promove o caminhar da igreja num temor do Senhor. Aleluia. Vamos fechar o texto dessa noite. Igreja saudável é uma igreja que tem paz e promove paz. Igreja saudável é uma igreja que edifica-se e caminha no temor do Senhor. E por fim, final do versículo, uma igreja saudável é uma igreja que é encorajada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos, irmãos, nesse processo. Nós não estamos sozinhos. Olha para o final do versículo 31, diz a palavra, olha comigo, vamos ler juntos, finalzinho. E no conforto, mais uma vez, meu irmão, e no conforto do Espírito Santo, nós não estamos sozinhos nesse processo. Eu quero concluir essa palavra levando ao final aqui, a ênfase final, que nos mostra a presença de Deus ali. O que edifica a presença de Deus, e aqui Lucas, de maneira maravilhosa, ele termina este versículo que nos mostra que a sociedade bíblica coloca como igreja que cresce, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja que caminha, que promove Cristo, que promove a paz, mas é uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Não é fruto da nossa imaginação, irmãos, não é fruto da nossa capacidade de interação, nada disso, é num conforto do Espírito. Note bem, querido, aqui eu estou falando de uma igreja que, é verdade, passou um período, para alguns aqui que defendem isso, de paz com a conversão de Paulo, mas posteriormente iremos encontrar perseguições aqui. O próprio Paulo foi vítima de perseguições. Nós encontramos uma igreja perseguida, mas o texto diz que nós caminhamos no conforto do Espírito. Aquilo que acontece nos bastidores da nossa alma, da nossa missão, desse crescimento é fruto da ação poderosa e da comunhão do Espírito Santo de Deus, num conforto do Espírito. A palavra conforto aqui no original pode ser traduzido como exortação e por encorajamento. Essas duas traduções cabem aqui para a palavra conforto no original. Quando nós pensamos em conforto, irmãos, automaticamente, a rigor, nós pensamos, que bom, o Espírito vai trazer coisas, só respostas boas, só coisa boa na minha vida. Não, irmãos, é perseguição, é um mundo que nos odeia, é um mundo que luta contra a igreja, é um mundo que não se conforma com os nossos conceitos, é um mundo que diz não àquilo que nós defendemos pela fé, é um mundo que não aceita a nossa mensagem, é um mundo que vem lutar contra a igreja. Mas eu quero lhe dizer que uma igreja saudável é uma igreja que reconhece a presença do Espírito Santo de Deus, exortando, confortar aqui, exortar quando eu estou errado, quando eu estou confiando nas minhas próprias forças. Deus me exorta, Deus me abençoa, Deus me encoraja para dizer, você não está sozinho. Nós temos um consolador, um confortador, um Deus que se revela a nós apesar de nós mesmos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Em outras palavras, irmãos, o texto termina dizendo que é no Espírito que nós somos impulsionados, encorajados cada vez mais. Eu estava lendo esses dias alguns pais da igreja, ali na Patrística, e lendo Policarpo. Vocês conhecem a história do bispo, em que ali, naquele contexto, ele sendo perseguido por amor ao Evangelho, ele foi inquirido e questionado por defender o Evangelho, defender as Escrituras, e levaram ele a um procônsul para ser julgado. Nesse julgamento perguntaram: Policarpo, você nega o que você está defendendo? Você nega acerca de Jesus? Ele disse: jamais, não nego. Você vai ser queimado. Serei.
Como negar aquele que jamais me negou? Como negar aquele que sempre esteve comigo? E com muita ênfase no seu julgamento disseram: olha, você será queimado vivo. Ele disse: as chamas que vocês irão acender durarão por um tempo, mas as chamas do inferno são chamas eternas. Eu vou partir, mas vou partir seguro com aquele que jamais me abandonará. Louvado seja Deus. Uma igreja que caminha saudável, irmãos, é uma igreja que é encorajada pelo Espírito Santo. Dr. Kuyper, ele comentando Atos, ele vai dizer que Atos pode ser traduzido como atos do Espírito Santo. A igreja fez o que fez por causa do Espírito, por causa da presença. Era através do Espírito, irmãos, que os apóstolos, os missionários eram escolhidos. É através do Espírito que as decisões eram tomadas. É pelo mover do Espírito que coisas aconteciam, porque o Espírito age de maneira livre. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Deus age de maneira poderosa e soberana, confortando, abençoando, exortando e usando a igreja para a glória do seu próprio nome. Aleluia. Foi por essa razão que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual traz vergonha, no qual traz escândalo, no qual joga a moral do homem na vala comum. Mas ele diz em contraponto a isso, dizendo: enchei-vos, imperativo, como uma ordem que abarca todos nós, enchei-vos do Espírito. Eu acho interessante a comparação do vinho aqui, que traz dissolução, que traz vergonha, que traz o descontrole de sua própria vida. Alguém embriagado, já disse aqui na igreja, é alguém que é conduzido por alguém, é alguém que não responde por si só. Ele diz: é assim que tem que ser com quem é cheio do Espírito Santo. Não responda por si mesmo, é Deus lhe usando, é Deus lhe enchendo, é Deus promovendo o Evangelho, é Deus abençoando a sua vida, para que você possa ser instrumento nas mãos de Deus. Você vai ser levado pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que acontece com tudo isso, pastor? Uma igreja que tem marcas saudáveis, uma igreja que tem paz e promove paz, uma igreja que é edificada e caminha no temor do Senhor, uma igreja que é confortada pelo Espírito, é que o crescimento vem a reboque, sem arrumadinho, sem jeitinho brasileiro, sem arrumação aqui, sem complementos humanos, porque o texto vai terminar dizendo: crescia em número. Eu não preciso abrir mão dos princípios bíblicos para crescer. Uma igreja saudável, um corpo saudável produz frutos, irmãos. E o texto termina de maneira esplendorosa, dizendo: crescia em números. Nós conhecemos a história do livro de Atos, quantas conversões, quantas pessoas transformadas. Eu concluo dizendo isso ao teu coração, presta atenção. Nós precisamos fugir de alguns extremos aqui como igreja. Eu preciso fugir do primeiro deles, que é a numerolatria. Tem muita gente pragmática que é idólatra de números. Cuidado com isso, querido. Uma igreja saudável é uma igreja que está lotada. Nem sempre. Tem muita igreja lotada que tem procurado caminhos contrários à palavra de Deus. Eu entendo isso como, usando aqui emprestado a nomenclatura dada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes: cuidado com a numerolatria. Tem gente idolatrando pragmaticamente os números. Mas também é um outro extremo, é a numerofobia. Tem gente que tem medo de números. Olha, está crescendo muito a igreja, olha, cuidado. É tão bom quando a igreja é pequenininha, todo mundo se conhece. Isso é numerofobia. Tem gente que tem medo de crescimento. Não, irmãos, o crescimento saudável acontece paulatinamente, de maneira progressiva, porque é Deus que acrescenta o número dos salvos. Não é fruto da nossa capacidade, não é fruto das nossas programações, não é fruto que nós iremos promover, não. Deus que acrescenta. O que temos que fazer? Prega a palavra. O que temos que fazer? Proclama a palavra. Deus é que acrescenta o número dos salvos, para que a glória e o louvor sejam creditados tão somente a Cristo. Aleluia, amém. Amém, meu irmão. Olhemos para a igreja primitiva com ardor na alma, dizendo: Deus, ensina-nos, mostra-nos,
abençoa-nos, exorta-nos e faz crescer segundo a tua vontade e segundo o teu querer, em nome de Jesus.